Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Já tem um tempinho que a gente não faz uma boa tier list aqui no canal, né? Então no vídeo de hoje nós vamos atualizar uma tier list que a gente fez lá em maio, onde a gente vai dizer se os lutadores da WWE possuem ou não chances de se tornarem campeões mundiais. Então nós temos aqui na nossa tier list que eles podem ser campeões mundiais com certeza, bem provável, 50-50, ou seja, 50% de chance de ser, 50% de chance de não ser, difícil ou nunca serão. Só que a gente vai trazer uma novidade nessa tier list, porque a gente não vai tirar da lista aqueles que já foram campeões mundiais. Quem já foi campeão mundial, a gente vai dizer se eles têm uma chance boa ou não de voltarem a ganhar um título máximo da WWE. Então, vai ser uma tier list onde a gente vai analisar aqueles que já foram campeões, se eles vão ter chances de voltarem a ser, e aqueles que nunca foram campeões mundiais, para dizer se eles têm ou não chance de serem um dos campeões máximos da WWE. Beleza? Então, vem com a gente. Se você ainda não fez, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para ajudar o nosso canal. O mais importante agora, se inscreva, porque a gente quer chegar a 6 mil inscritos até o SummerSlam, e assista a esse vídeo e todos os nossos outros do início ao fim, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal. Beleza? Então vamos começar aqui com o AJ Styles, um ex-campeão mundial que está já com seus 47 anos de idade, acho que ele tem a mesma idade do que eu, e ele é um cara que já disse que ele não quer mais esse ônus para ele, tá? Lembrando que ser campeão mundial, cara, é um trabalho muito maior do que apenas ser lutador da WWE, porque o cara tem que fazer make-a-wish, o cara tem que fazer entrevista em rádio, toda cidade que eles param tem que dar entrevista em talk show. Então, assim, ele é um cara extremamente requisitado. É um trabalho totalmente diferente do trabalho de um lutador comum da WWE. Então, como o AJ Styles já disse que ele não quer, assim, nunca diga nunca no caso de um ex-campeão mundial. Mas eu vou colocar como difícil por conta do que ele já expressou ser o seu desejo. É claro que se a WWE entender um dia que de repente, numa saideira, ele merece um campeonato mundial, de repente convençam um homem a ter ali um reinadozinho pequeno. Mas hoje eu não creio que isso vai acontecer. O Tozawa, cara, nunca vai ser campeão mundial na WWE. Eu acho que ele, inclusive, está só marcando tempo. Ele não tem o perfil da WWE. Eu acho que em outra companhia ele vai ter uma possibilidade maior, de repente lá no Japão, quem sabe com um cartaz que ele ganhou aqui na WWE. O Austin Theory, cara, ele é um camarada bem interessante. Assim, no passado eu já pensei que ele seria um provável campeão mundial. Acho que na época do Vince McMahon eu diria com certeza que ele seria um futuro campeão mundial. É, Quando a gente começou o ano, eu tinha um pouco mais de esperança de que a WWE fosse utilizar ele melhor. Mas vocês vejam, eles fizeram uma história agora dele quebrar a parceria com o Grayson Waller. O Grayson Waller se aliou ao New Day, inclusive está dizendo graças a Deus pelo New Day. E o Austin Theory sumiu de vez. A gente não sabe o que a WWE vai fazer com ele. Ainda vai rolar o draft. A gente não sabe se eles vão de repente mudar ele para o SmackDown. Eu acho que ele tem o visual e ele tem a possibilidade de ser um grande cara na WWE. Mas hoje, analisando hoje, sinceramente, eu botaria como 50% só pelo potencial. Porque se a gente fosse ignorar isso e o fato de que parece que o Vince McMahon tem ranço com ele, eu diria que seria bem difícil dele ser campeão mundial. Cara, Bron Breakker com certeza, né? Eu acho que estão só preparando o homem para de repente no ano que vem ele se tornar campeão mundial. Ele entrou nessa storyline aí com o Seth Rollins e é capaz de ele executar todo o arco da história do Batista contra o Triple H na Evolution, né? Aonde ele acabe se voltando contra o Triple H, né? Se voltando contra o Seth Rollins numa situação em que ele de repente ganhe um Royal Rumble, onde ele vai ter que escolher qual campeão que ele vai ter que enfrentar. Bronson Reed, cara, assim, eu gosto dele. Eu gosto mesmo. Mas, cara, vamos ser sinceros, a WWE dificilmente empurra caras muito grandões, tá? Assim, é absurdo a gente falar uma coisa dessa, porque é quase que gordofobia, cara. E a gente teve caras grandes no passado que foram campeões mundiais. Big Show, Mark Henry. Mas, cara, até o próprio Yokozuna, mas era uma outra era, eram outros tempos. Então, sinceramente, eu acho que o Bronson Reed muito dificilmente vai ser campeão mundial, apesar de que eu adoro o finalizador dele, Tsunami,
E parece simples, cara, mas que quando os narradores falam, eu me amarro. Brutus Creed, cara, eu acho difícil. Apesar de que eu tenho visto um pouco de personalidade em algumas vinhetas. Vamos ver agora se com o Chad Gable machucado, né? A gente tá fazendo a gravação desse vídeo no dia 4 de julho. A gente recebeu a informação essa semana que o Chad Gable fez uma cirurgia no ombro e ele vai ficar fora por um tempo. Então vamos ver, mas eu acho que, assim, de repente isso pode fazer a personalidade do Brutus e do Julius aparecer um pouco. Mas eu acho o Brutus um pouco mais difícil do que o Julius. Eu acho que o Julius tem um pouco mais de chance. O Chad Gable já começa a me preocupar com a questão da durabilidade dele. Vocês vejam, né? Ele fez uma sequência de lutas muito grande agora, recentemente. Lutou no Money in the Bank, como, se for verdade que ele é grande americano, ele lutou no Money in the Bank. E aí depois ele também lutou no Worlds Collide, né? Contra naquela luta lá contra o El Hijo del Vikingo. E ele apareceu lesionado. Então, assim, cara, eu acho. Hoje eu já coloco ele como 50/50 por conta dessa questão das lesões, sabe? Assim, lutador que, cara, pula muito, lesiona muito e a WWE pode ficar ressentida de dar o título pra ele, como aconteceu com o Finn Balor, né? Deram um título pro Finn Balor e ele teve que abandonar o título um dia depois. CM Punk já foi campeão mundial, né? Várias vezes. A pergunta é: será que ele vai voltar a ser campeão mundial? Eu me pergunto se ele quer, né? De repente eles estão empurrando essa história de que ele pode vir a ser e tudo mais, mas de repente ele não quer. Não sei. Cara, eu acho que o público gostaria e eu acho que é dinheiro, cara. Se a WWE botar o título mundial no CM Punk, eles vão ganhar muito dinheiro. Por conta disso, eu vou colocar que é bem provável que ele volte a ser campeão mundial. Mas eu não tenho certeza disso, porque pode ser que ele fique numa situação de ele sempre estar batendo na trave, mas nunca chegar lá, tá? Então, você tem a questão da idade e tudo mais. Vamos ver. Cruz del Toro, eu acho que nunca vai ser campeão mundial na WWE. Dominic Mysterio. Então, Dominic Mysterio a gente tava muito no hype, né? Depois da WrestleMania, quando ele ganhou o campeonato intercontinental, a gente achou que ele ia mostrar aí um valor, de repente como um face turn e tal. Esse face turn não se comprovou. A WWE tá fazendo uma história que ele parece um total e completo idiota. E isso me preocupa um pouco pro futuro dele. Apesar disso, ele tem lutas boas, ele tem um certo carisma, né? Eu acho que a WWE vai ter que mexer um pouco na persona dele para ele ser championship material, como os americanos falam, né? Material de campeonato. Eu vou colocar ele na posição de 50/50, porque eu acho que vai depender um pouco de como ele evoluir ainda. Eu ainda acho que a estrada para ele chegar num campeonato mundial é um pouco longa. Vamos ver o que vai acontecer. Dragon Lee, cara, difícil, cara. Luteador baixo, campeão mundial na WWE. O único que eles fizeram foi o Rey Mysterio, e mesmo assim, numa circunstância muito especial. Tinha sido a morte do Eri. Aí deram o título pra ele, aí viram que deu bom, tiraram, aí depois levaram anos pra dar o título de novo pra ele. Eu acho muito difícil, a gente não tá nessas circunstâncias pro Dragon Lee ser campeão. Ele grande americano também acho difícil porque a gente sabe que é uma persona, vamos ser honestos, né? Vamos parar um pouco com a brincadeira. A gente tem feito muita brincadeira com relação ao grande americano. O grande americano é o Chad Gable normalmente, agora a persona está sendo executada pelo Ludwig Kaiser, né? Agora que o Chad Gable se machucou, apareceu um grande americano altíssimo e o pessoal rapidamente percebeu que era o Ludwig Kaiser. Eu não acho que a persona do El Grande Americano vai ser campeão mundial da WWE. Eu não acho que vai acontecer, acho muito difícil. Agora, os seus detentores, dependendo da situação, pode ser que sim, né? Vai depender muito. O Chad Gable eu botei como 50/50. O Eric, cara, nunca vai ser campeão mundial. Não tem o perfil, não tem o jeitão. Finn Balor. Finn Balor já foi campeão mundial. E, cara, assim, me dói analisar o cara, um cara que é um excelente lutador, ainda tá numa idade boa, mas parece que a WWE perdeu completamente a fé nele. Assim, assim, me dói analisar e pensar o que teria acontecido se o Finn Balor não tivesse machucado o ombro naquela luta pelo Campeonato Universal. Eu acho difícil o Finn Balor voltar a ser campeão mundial. Sinceramente, ele tá tão embaixo no card que para poderem elevar ele pro main event teria que ser numa situação muito especial. E a idade já tá começando a pegar firme no caso dele, então
Acho difícil. Grayson Waller, cara, eu gosto tanto do Grayson Waller, cara, sinceramente. Assim, ele melhorou muito. Assim, a persona dele me conquistou. No começo eu achava horrendo, achava chato pra caramba ele naquele Grayson Waller Experience, ou alguma coisa assim, que era aquele talk show dele quando ele tava com a perna quebrada. Assim, o Grayson Waller, ele hoje me conquistou, mas eu não consigo ver a WWE empurrando ele. Não consigo, cara. Eu vou botar como difícil e assim, me cortando o coração, sabe? Porque eu acho que teria um caminho aí pra ele, assim como o Austin Theory, mas eu acho que. Vou botar em 50-50, vai. Vamos botar em 50-50. Vai que a WWE gosta muito da persona dele e resolve empurrar o cara. Bom, o Gunther, ele é o atual campeão mundial peso pesado, então vou botar ele aqui no com certeza, né? Ilya Dragunov, cara. Ilya Dragunov é interessante. Ele teve lutas sensacionais na NXT. Teve várias lutas. Ele teve 2 lutas 5 estrelas contra o Gunther, né, na época que ele lutava contra o Walter. E ele é o lutador favorito de muita gente. Só que ele é injury prone, né? Ele é tendencioso a ter contusões por causa de ele ter esse estilo de luta meio kamikaze. E a gente sabe que quem tem estilo de luta kamikaze costumam se machucar muito, vejam Kevin Owens. Então, por causa disso e por causa das lesões, eu acho difícil ele vir a ser um futuro campeão mundial. Ele tá há quase um ano ferrado, ainda não voltou. A gente achava que ele ia voltar depois da WrestleMania e nada, e tá por aí, e a gente nem ouve falar dele. Bom, o Ivar eu acho também que nunca vai ser campeão mundial. Podem printar e me cobrar se algum dia ele for campeão. Não acho o jeitão dele. JD McDonough eu acho difícil, tá? E, novamente, ele é a mesma situação de outros lutadores aqui, um lutador baixo, high flyer, que eu acho que não tem a persona para ser campeão mundial hoje. O caminho para ele ser campeão mundial seria muito longo, tá? Agora, eu vou manter a ordem hoje, né? Da outra vez eu separei assim, os lutadores mais polêmicos. Hoje eu vou manter a ordem para poder distribuir um pouco as views no nosso vídeo, né? O nosso digníssimo Jey Uso, ele tá com o cinturão aqui, mas ele não é mais o campeão mundial, né? Ele perdeu pro Gunther. Cara, sinceramente, ele vai ser campeão mundial no futuro, com certeza. E não vai, e olha, não vai demorar não, tá? Eu acho que a WWE, pelo que a gente tá ouvindo falar, tá querendo empurrar o cara. Estão dizendo até de botar o cara como novo posto de o cara da companhia. Olha, é até interessante porque se o Cody Rhodes se tornar heel, eles já plantaram as sementes, né? No fato de que o Jey Uso fica fazendo it e o Cody Rhodes fica olhando pro lado, assim, meio irritado, entediado e tal. Isso pode apontar já para um cenário do Cody Rhodes virando o heel pra cima dele. Mas isso significaria que o novo cara da companhia seria o Jey Uso. Então, o pessoal vai ter que aguentar ele aí mais um tempo. Joaquin Wilde nunca vai ser campeão mundial. Podem printar. Julius Creed, esse é o cara que eu gosto dele, eu gostaria de ver um pouco mais de personalidade, mas ele tem o tamanho e tem o moveset, eu acho que 50-50. Esse é um cara que se ele fosse empurrado ao estilo do Kurt Angle, cara, um cara com credenciais legítimas, e ele tivesse um pouco mais de carisma, né, porque o Kurt Angle era diferenciado, né, nessa parte do carisma, ele aceitava qualquer bobeira. Se o Julius Creed entrasse nessa, de repente ele poderia ter uma chance. Karrion Kross, né? Karrion Kross, ele é um caso interessante. A gente achava que ele estava de saída da companhia, né? Na outra tier list, acho que tinha buffet, e eu acho que eu botei o Karrion Kross no buffet para ele mudar a persona dele. O cara voltou, né? Ele fez a promo pós-WrestleMania, depois ele voltou e assim, só ficava nos bastidores. Quando a gente achava que ele já estava de saída da WWE, ele arranjou essa feud com o Sami Zayn, lutou lá na Arábia Saudita e agora atacou ele de novo no Monday Night Raw, que aponta que essa feud vai continuar. Então assim, eu já não sei. Eu já não sei mais qual é o que pode acontecer com o Karrion Kross. Porque assim, eu consigo ver um cenário em que o Karrion Kross seja campeão mundial, mas eu acho que é um cenário longo, a longo prazo. Eles vão precisar empurrar o cara. E eu não vejo isso hoje. Né? Então, eu vou colocar como 50-50 pelo visual, pela entrada, pelo microfone dele, que é sensacional. Mas, assim, ele tem que melhorar um pouquinho no ringue, as lutas têm que ter um pouco mais de dinâmica e ele tem que mudar esse finalizador. Talvez, se ele conseguir isso, ele consiga subir nessa tier list. Kofi Kingston. Kofi Kingston já foi campeão mundial, né? Já foi campeão mundial.
E, cara, eu acho difícil ele voltar. Ele foi campeão mundial numa circunstância muito especial, né? Foi assim, no hype daquela Kofi Mania. Ele lutou contra um lutador mais ou menos do tamanho dele, que foi o Daniel Bryan. Hoje a WWE não tem dado muito espaço no cenário do campeão mundial, no campeonato mundial, para atletas um pouco mais baixos, mais franzinos, digamos assim. Assim, pode chocar eu estar falando desse jeito, gente, mas é porque é aquele negócio. WWE é padrão, né? Assim, os campeões mundiais, eles têm que ter um certo visual. E o Kofi, eu não acho que ele tenha. Não é pela cor, não, tá, gente? É por ele ser meio franzino e um pouco mais baixo. Não sei. Eu acho difícil, não quer dizer que seja impossível dele ser campeão mundial de novo, não, tá? Logan Paul, da outra vez eu coloquei com certeza, não foi? Eu falei assim, cara, me dói falar isso, mas eu tenho certeza que a WWE vai comprar o hype do cara e vai dar o título pra ele algum dia pra que ele possa botar lá no Impulsive e tudo mais. Eu já tenho minhas dúvidas. De lá pra cá, o que a gente viu do Logan Paul? A gente viu ele aparecendo esporadicamente, ele teve aquela luta no Money in the Bank de tag team e depois disso ele sumiu, né? De lá pra cá a gente já teve vários shows, nós tivemos o Night of Champions e o Logan Paul desapareceu. Então, assim, essa inconstância do Logan Paul de ele só aparecer em determinados períodos pra lutar, eu acredito que isso pode atrapalhar um pouco no cenário em que ele venha a ser campeão mundial. Então, por conta disso, é que eu vou colocar o Logan Paul, eu vou rebaixar ele de com certeza para bem provável, porque eu ainda acho que a WWE vai comprar o hype dele. Mas ele precisa ter uma constância de participar dos shows e tudo mais. Se ficar nessa de, vou fazer uma build para um pay-per-view e depois vou sumir por meses, cara, ele não vai ser campeão mundial, não. Ludwig Kaiser, cara, difícil, né? Ele tem um visual, tem um perfil, tem. Tem o microfone, mais ou menos. Tem a luta, boa. Mas o problema é que quando você tem um cara que é todo nota 5, nota 6, é difícil da WWE empurrar, né? Então, eu acho que vai ser difícil do Ludwig Kaiser ser campeão mundial. O Outros nunca vai ser. Podem printar e escrever na pedra. O Penta. Cara, eu tava tão comprado no hype do Penta, gente. Vocês não têm noção. Eu tava muito comprado no hype do Penta. Tava muito comprado mesmo. Desde janeiro, quando ele estreou, eu gostei muito dele. Mas, mano, a WWE não empurra o cara. Não empurra. Sempre que precisam de alguém pra fazer uma boa luta contra alguma estrela, chamam um Penta. Só que aí, no final das contas, o cara faz o job, cara. É absurdo. A WWE definitivamente não sabe trabalhar luteadores. Mesmo com um cara que veio com um hype absurdo como o Penta, a WWE não consegue empurrar luteadores. E isso me incomoda muito. Eu ainda acho que ele tem a aura, eu ainda acho que ele tem. Ele tem que trabalhar um pouco mais o microfone, berrar sem as pessoas entenderem alguma coisa vai ser difícil. É, ele tem a persona, ele tem a aura, ele tem o carisma, tem o ringue, mas a WWE não sabe lutar com lutadores. E por isso que eu vou botar ele como 50-50. Eu acho que o Triple H vai ter que aprender a trabalhar com lutadores para que ele venha a ser campeão mundial. Enfim, Pete Dunne nunca vai ser. Rey Mysterio já foi e eu acho que ele não volta a ser campeão mundial. Eu acho muito difícil que ele volte a ser campeão mundial. Ele já tá avançado na idade, já tá com mais de 50 anos, se não me engano. Tá se lesionando com uma certa frequência. Eu acho que o Rey Mysterio muito difícil vai voltar a ser campeão mundial. O Rusev, eu acho 50-50. Eu gosto dele, voltou agora pra WWE. Tá mostrando uma qualidade. Teve um lutaço contra o Sheamus na segunda-feira. Mas a WWE vai ter que aprender a trabalhar com ele. Eu não sei se eles vão conseguir, então vou botar 50-50. Sami Zayn. Sami Zayn, ô situação intrigante. Sami Zayn, ele é um caso que assim, ele ele tem todo o potencial para ser campeão mundial. Ele é um underdog. Ele tem um grupo étnico que vai torcer muito por ele. Isso é sempre muito importante. Ele tem o carisma, ele tem o microfone, ele tem tudo.
Até a altura, eu descobri recentemente que ele não é tão baixo assim. Acho que ele tem 1,85 m, se não me engano. Era até pra uma população média, ele é alto. Mas pro meio dos lutadores, ele não é tão alto. Mas ele é mais alto do que o normal. Cara, eu não vou mais colocar ele como certeza. Porque às vezes eu acho que a WWE bota ele lá na frente, mas hesita. Mas eu vou colocar ele como bem provável. Eu acho bem provável que ele venha a se tornar campeão mundial, mas a WWE precisa encaminhar essa história dele aí falando que deseja ser campeão mundial, que essa é a história dele, ele tem comentado isso. Não gostaria que ele fosse campeão mundial como Rio, já estão plantando as sementes para uma Rio Turn aí com essa história com Karrion Kross. Não gostaria, mas vamos ver o que vai acontecer. Seth Rollins com certeza vai voltar a ser campeão mundial, o cash-in dele vai dar certo, a gente só resta saber se vai ser pelo campeonato mundial peso pesado ou se vai ser pelo campeonato da WWE. Essa aqui é a intriga da storyline dele agora como Mr. Money in the Bank. Sheamus. Sheamus é um caso interessante, ele já foi campeão mundial no passado. Tem um tempo que ele não é campeão mundial, acho que a última vez que ele foi em 2016. Na verdade, não foi em 2016, foi em 2015, né? Eu acho que foi em 2015. Cara, eu acho que a banda passou pra ele. Apesar de ele ser um excelente lutador, ele ter uma boa persona e tudo mais, eu acho que a banda passou pra ele. Eu acho que a WWE vai utilizar ele no mid-card. Eu acho que é 50-50, porque assim, o Triple H gosta muito dele, tá? Eles têm uma amizade. Mas eu vou botar ele na categoria de 50-50 na possibilidade de ele voltar a ser campeão mundial. Eu acho difícil. Tyler Bate nunca vai ser campeão mundial. Xavier Woods. Cara, tá aí um cara que eu gosto. O Xavier Woods, ele é um cara que eu sempre achei subestimado na WWE. Ele tem carisma. Ele tem microfone. Ele tem persona. Apenas essa persona Rio do New Day, meio sem graça, não colou. Esse title reign dele e do Kofi Kingston agora no título de duplas flopou, não foi boa, foi ruim. Mas ele, assim, a gente vê esse carisma dele quando ele tá lá no canal dele, no Up Down Down. A gente vê nas conversas. Assim, cara, a WWE poderia aproveitar isso. Mas eu não sei se eles vão fazer. Eu vou colocar como 50-50. Eu acho que há um potencial. Tem que ter a história certa, tem que casar a história certa, mas eu não sei se é tão certo assim que ele vai se tornar campeão mundial. Agora vamos pro SmackDown, né? O SmackDown. Aleister Black. Cara, Aleister Black, eu consigo ver um caminho para ele ser campeão mundial. Eu vou colocar como bem provável, tá? Ele tem tudo, exceto a altura. Novamente, é um absurdo eu falar isso, mas é isso, tá? Ele tem tudo menos a altura. Se tiver um cenário em que de repente o campeonato mundial peso pesado começar a ser disputado por atletas um pouco mais baixos e com mais qualidade de ringue, como já aconteceu no passado, eu vejo um cenário do Aleister Black vindo a ser campeão mundial peso pesado, tá? Alex Shelley. É difícil. Acho difícil que ele venha a ser campeão mundial. Andrade. Difícil que venha a ser campeão mundial. Angel nunca será. Angelo Dawkins eu acho difícil, apesar de que tem um potencialzinho aqui, mas é pouco em comparação ao parceiro dele de duplas. Apollo Cruz nunca vai ser, tá lesionado agora, não tem o perfil. O Action acho muito difícil, luteador, altura, não é, na WWE não empurra. O Burto, cara, eu vejo um certo potencial nesse cara, mas não chega a ser um 50-50. Não vai ser nunca. Eu acho difícil, mas tem um certo potencial aqui, diferente do Angel, tá? Carmelo Reis. Eu vou botar como 50-50 por causa do cenário, o mesmo cenário que a gente falou com relação ao Aleister Black. Em um cenário em que o Campeonato Mundial Peso Pesado começar a ser disputado por atletas com maior qualidade de luta e menor estatura, eu vejo o Carmelo Reis com essa possibilidade de ser campeão mundial peso pesado, tá? Para campeão da WWE eu acho que não vai acontecer. Prince Saban eu acho difícil. Cody Rhodes, bom, Cody Rhodes com certeza vai voltar a ser campeão mundial, né? Isso aí é uma questão de tempo. A grande questão é saber
quando e como ele vai voltar a ser campeão mundial. Porque o cara é o cara da companhia e o cara da companhia tem que carregar o título consigo. Nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade A, que seria ele ganhar do John Cena no SummerSlam. Né? Essa é a possibilidade A. É a primeira luta, é a próxima luta que ele vai ter. A possibilidade B seria ele perder pro Cena. Aí, se ele vai se tornar vilão ou não é outra história. Mas, num cenário em que o Seth Rollins faça o cash-in em qualquer campeão, eles podem colocar o Cody Rhodes no caminho do Seth para tirar o título do Seth, colocando o Seth como o maior vilão da companhia. E aí colocariam o Cody Rhodes como seu maior adversário. Então, nesse cenário, eu acho que é uma questão de tempo. O Cody Rhodes vai voltar a ser campeão mundial. Damian Priest, cara, já foi campeão mundial, flopou. E eu acho difícil ele voltar a ser campeão mundial. Sinceramente, eu acho que a forma como a WWE tem tratado ele hoje, eu acho que vão deixar ele no mid-card daqui pra frente. Vai ser uma situação parecida com a do Sheamus, tá? Então, eu acho que vai ser difícil dele voltar a ser campeão mundial. Bom, Dexter Lumis nunca vai ser, na minha opinião. Drew McIntyre, putz. Aquela hora que dá agonia ter que pensar no meu favorito, porque o cara é um lutador completo. Pra mim, o Drew McIntyre é um lutador completo. Assim, a gente precisa ser objetivo no canal. Né? Assim, pelo menos nas minhas análises eu tento ser objetivo. Mas, cara, eu não tenho uma certeza de que o Drew vai voltar a ser campeão mundial. Não tenho mesmo. Eu vou colocar na categoria de bem provável e assim, porque ele é o meu favorito. Porque hoje eu já não sei se ele vai voltar a ser campeão mundial. Eu acho que ele tá caindo no cenário do Sheamus, de ele ficar no meio a meio. E isso me machuca assim pra caramba, sabe? Porque eu gosto muito dele. Elton Prince nunca vai ser campeão mundial. Eric Rowan nunca vai ser campeão mundial. Jacob Fatu, cara, com certeza. Eu acho que é uma questão de tempo também. Eu acho que eles talvez consigam construir um caminho para que ele venha a se tornar campeão mundial para 2026. Mas eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai acontecer. Não é tão certo quanto os outros, mas eu acho que ele vai ser colocado nessa esteira aí do topo no ano que vem e pode acontecer dele ser campeão mundial, sim. Pode acontecer. Jimmy Uso eu acho difícil, tá? Apesar de que eu acho ele melhor do que o Jay. Eu acho o Jimmy melhor do que o Jay, tá? Mas eu acho difícil. Não sei se a WWE confia nele. Joe Gacy nunca vai ser campeão mundial. O John Cena é o atual campeão mundial. Então, atual campeão da WWE vai com certeza. Johnny Gargano. Johnny Gargano é um caso semelhante ao do Carmelo Reis, tá? Num cenário em que o Campeonato Mundial Peso Pesado começar a ser colocado para lutadores de baixa estatura com maior qualidade e volume de luta, eu consigo ver um caminho pro Johnny Gargano por causa do potencial, por causa daquela coisa de ele sempre chutar, Johnny Wrestling. Ele consegue cativar o público para isso. Ele é o ultimate underdog, na minha opinião, assim, sem contar o Sami Zayn. Eu consigo ver um caminho para ele se tornar campeão mundial, sim, tá? Mas não vai ser para agora. Kevin Owens, cara, putz, eu não sei nem se ele vai voltar a lutar, né? Difícil. Não sei nem se ele vai voltar a lutar. Kit Wilson nunca vai ser campeão mundial. LA Knight. Bom, aqui começa a ficar interessante as coisas, né? Muito bem. O LA Knight, ele tem uma situação um pouco curiosa, tá? Ele tá com uma idade também um pouco lá, mais pro norte dos 40 anos. E isso limita um pouco o desenvolvimento dele. Cara, ele tem tudo, ele apenas se embola um pouco com as promos dele, porque ele quer ficar falando assim muito rápido, ao estilo The Rock, né? Só que às vezes ele acaba se embolando, esquece algumas coisas e tal, só fica meio esquisito. Eu relevo porque ele é um cara que eu gosto muito. Mas eu não sei se a WWE vai querer dar essa oportunidade pra ele de ser campeão mundial. Eu acho que o bonde dele já passou. Eu vou colocar ele em 50-50, tá? Mas com desgosto. Eu gostaria de colocar ele aqui pra cima, tá? Mas eu vou colocar o LA Knight como 50-50.
Já o Montesford, cara, é outro que eu acho que a WWE tá perdendo tempo, cara. Já era a hora deles que, assim, dividirem os Street Profits e darem uma chance do Montesford ser um lutador de simples. Cara, ele tem como ser lutador de simples, gente. Esse cara, se ele for lutador de simples, ele vai na lua. A WWE precisa perceber isso. Eu vou colocar ele também como 50-50, porque depende da WWE acordar e decidir tirar ele dessa dupla com o Angelo Dawkins. Nada contra o Angelo. Mas é porque o Montesford, ele tem um brilho próprio e uma qualidade de ringue e um visual, uma aura que, cara, se assim, é um potencial que a WWE ainda não conseguiu tocar. E na hora que eles perceberem isso, eles vão fazer muito dinheiro com o Montesford, não é pouco não. Nathan Frazier eu acho difícil, tá na mesma categoria do Axiom. O R-Truth, pô, cara, R-Truth. Difícil, né? 50 e tantos anos de idade. Eu gostaria que o R-Truth ganhasse um título mundial antes de se aposentar. Cara, nós vivemos num universo em que Jack Swagger é ex-campeão mundial e o R-Truth não é. A WWE podia dar, nem que fosse um campeonato transicional, cara, dá 7 dias de título pra ele, sei lá, qualquer coisa. Dá o título pro homem, deixa ele se aposentar como ex-campeão mundial. Eu acho que seria muito digno, mas eu acho difícil, sinceramente. Randy Orton. Ah, agora vai ser, o papo vai ser legal agora. Randy Orton tem 14 campeonatos mundiais. E tem gente que tá clamando pra que ele quebre o recorde do John Cena, tá? Eu sou um desses. Eu acho que o Randy Orton merece mais ser o recordista de títulos da WWE do que o John Cena. Ó a polêmica, tá? Mas eu acho o Randy Orton merece esse posto. Ele vai alcançar isso? Não sei se ele chega aos 18, mas eu acho que com certeza vão dar mais um título mundial pra ele. Tá? Pode anotar, eu acho que o Randy Orton vai ganhar o 15. Não sei se ele vai chegar ao 18, mas ele vai ganhar o 15. Talvez numa Hiltane, contra um Cody Rhodes. Vamos ver o que vai acontecer. Rey Fênix acho difícil de ganhar o campeonato mundial. WWE não trabalha bem com lutadores. Roman Reigns será novamente campeão mundial? O cara disse que está se aposentando em 2 a 3 anos. O cara não luta desde a WrestleMania. Desde a WrestleMania ele não aparece, né? Ele não aparece na WWE. Todo pay-per-view a gente acha que ele vai voltar e o cara não volta. SummerSlam tá chegando aí, a gente achou que ele ia voltar pra ter uma luta na SummerSlam e até agora não apareceu. Será que ele vai aparecer hoje? Pra setar alguma luta na SummerSlam? Não sabemos, o SummerSlam tá daqui a 5 semanas. Cara, olha só, potencial de ser campeão mundial de novo ele tem. Mas vou falar pra vocês, eu acho que vai ser 50-50. E pode ser que ele não queira mais o trabalho, não. Pode ser que ele queira apenas aparecer de vez em quando, fazer umas lutinhas importantes, mas talvez ele não queira mais o fardo de ser campeão mundial da WWE, não. Não sei. A se ver. Santos Escobar acho difícil. Solo Sikoa, bem provável. Eu acho que a WWE pode estar começando a querer ver o talento dele. Ele agora é o atual campeão dos Estados Unidos, né? Essa imagem está desatualizada. O Jacob Fatu não é mais o campeão dos Estados Unidos. O campeão dos Estados Unidos é o Solo Sikoa. E pode ser que a WWE queira ver assim como é que ele vai se portar como campeão dos Estados Unidos para de repente levar ele. O trabalho que eles fizeram com o Jacob Fatu. Então vamos ver como é que vai ser essa field desses dois aqui, porque pode ser que os dois consigam se elevar. Essa persona nova engraçadinha do Solo Sikoa tá bem interessante. Tem gente que não tá gostando não, mas eu tô adorando. Pode ser que isso seja o empurrão final necessário pro Solo Sikoa se tornar campeão mundial. Tamatonga, difícil. Difícil que ele volte a ser campeão, que ele venha a ser campeão mundial. Demis, difícil que volte a ser campeão mundial. Acho muito difícil. Ele tá numa categoria de. Inclusive, ele agora nem tá na WWE, né? Tá fazendo o American Gladiators, né? Tá filmando. Quando ele voltar, não sei se ele vai chegar lá, não. Tommaso Ciampa, eu vou colocar na mesma posição do Johnny Gargano, tá? 50-50. Pelo mesmo motivo, tá? Campeões, se a WWE resolver colocar o Campeonato Mundial Peso Pesado para ser disputado por lutadores mais baixos e com maior qualidade de ringue, Tommaso Ciampa tem chance até numa rivalidade com Johnny Gargano, quem sabe. Tonga Loa nunca vai ser campeão mundial.
Uncle Howdy, muito difícil de ser campeão mundial. Com relação a NXT, nós temos alguns talentos aqui, né? O André Chase, acho que nunca vai ser. O cara não sai na NXT, o cara tá na NXT há milênios. O pouco que eu vi de NXT até hoje não me impressionou. A Shanti de Adonis, nunca vai ser. Brooks Jensen, nunca vai ser. O Stax, ele, cara, eu tô até gostando. O pouco que eu vi da NXT nesses últimos dias, eu tenho me forçado a ver um pouco mais a NXT. Eu vi alguma coisa ali, mas ainda assim eu acho difícil que ele venha a ser campeão mundial. Charlie Dempsey também acho difícil. Cutler James, Dion Lennox, toda essa galera aqui eu vou botar no difícil, porque é a galera que eu não vejo muito, não sei quem é, tá? O Ethan Page já é um cara que eu vejo ali na posição de 50-50. Eu acho que esse cara, ele tem, olha, esse cara tem um it factor aí que pode empurrar ele no futuro para essa posição de campeão mundial, viu? O Rank e o Tank eu acho que eles vão ficar nas duplas, eu acho que eles não vão passar daí não, tá? Então o Rank e o Tank eu vou botar aqui um do ladinho do outro. Cara, o Josh Briggs, ele me chama a atenção, tá? Tem altura, tem luta, tem um jeitão assim possível. Vou botar no 50-50 porque eu tô gostando do que eu tô vendo. Luca Crucifino, eu tô gostando dele nessa field aí com a família, mas vou botar ele na difícil por enquanto. Lex King me parece até que sumiu, não sei se ele tá contundido, já vou botar ele na posição de difícil. Lucian Price não conheço. Miles Bourne apareceu, até tá deixando o cabelo crescer, a galera chama ele de Baby Orton, né? Mas ainda não vi isso tudo pra botar ele numa posição melhor. No andar nunca vai ser campeão mundial. Obafemi, bom, o Obafemi, ele é um caso interessante. Ele é um cara grande, cara que luta bem. O microfone dele precisa melhorar um pouquinho, ele tem um certo sotaque ali, mas nada, não é muito forte, não é nada que precise de muito trabalho. Eu vou colocar na categoria de bem provável, porque eu acho que a WWE pode pensar em empurrar ele como esse cara enorme, gigantesco, que pode vir a ter essa qualidade de futuro campeão mundial, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Eu não tô ordenando não, tá? Só tô botando as fotinhos aqui pra cima. O Osiris Griffin não vi muito, então eu vou botar ele na posição de difícil. O Ricky Saints é um caso interessante. Eu acho que ele tem o visual, tem a persona, tem tudo, só precisa de uma chance. Eu vou colocar no 50-50 porque vai depender se a WWE vai empurrar o cara. Ridge Holland, o cara já foi, já voltou, já teve a sua chance no main roster, agora tá na NXT, não sai de lá. Eu vou botar como difícil. Saquon Sugars, não conheço muito, ele é daquele grupo lá que parece o Retribution, sem ser o do Retribution, né? Vai estar, vou colocar como difícil. Shawn Spears, pela idade, eu vou colocar como difícil, apesar de que eu gosto dele. Tavon Heights, não vi o suficiente, então vou botar como difícil. Já vou eliminar aqui o Tariq Igwe, o Tyson Dupont, o Wesley. E o Wesley eu acho que nunca vai ser, sinceramente. Os que eu não conheço eu tô botando como difícil. Os que eu conheço e eu vi alguma coisa eu tô botando como nunca, tá? Agora sobram dois casos interessantes, né? O Tony DeAngelo e o Trick Williams. O Tony DeAngelo, o pouco que eu vi, eu gostei do que eu vi. Eu não sei se essa persona dele de mafioso vai traduzir bem pro main roster, tá? Então, eu acho que existe um caminho para ele ser um futuro campeão mundial, mas vai precisar de um certo trabalho. Eu vou botar ele como 50-50, tá? Vamos ver se eles vão conseguir trabalhar o cara. E o Trick Williams, ele é um caso também interessante. Por quê? Porque ele tem o visual, ele tem o microfone dele fraco, as lutas que eu vi dele razoáveis. Eu vou botar com 50-50 também e vamos ver que bicho que vai dar, vamos ver se a WWE vai querer empurrar ele. Vejam que, assim, o topo da nossa lista dos que certamente serão campeões mundiais, ou são ex-campeões mundiais, ou é uma meia dúzia, né? O Bron Breakker, que ainda não foi, o Jacob Fatu, que ainda não foi, o Obafemi, que ainda não foi, e o Solo Sikoa, que ainda não foi. O resto ou é o campeão atual ou é ex-campeão, né? Indo bem provável, o Logan Paul, que nunca foi, o Sami Zayn, que nunca foi, o Aleister Black, que nunca foi, e o Drew McIntyre, que já foi, mas eu não sei se ele volta.
Se a gente pudesse mexer e colocar mais uns dois aqui na lista do bem provável, né? Só pra gente encerrar o vídeo. Eu colocaria na posição de bem provável, assim, lutadores que eu vejo um caminho, de repente, pra ser campeões. Eu vou botar o Montez Ford. Eu acho que ele tem o It Factor pra chegar lá. Então eu vou subir ele. Eu vou subir o LA Knight, vai. O LA Knight, ele tá avançado na idade, mas vai que. Tá avançado na idade, o cara é mais novo do que eu, meu Deus do céu. Mas assim, a WWE vai ter que finalmente botar o pé no acelerador e aceitar ele como um futuro campeão. Ele vai lutar agora contra o Seth Rollins, né, no Saturday Night Main Event. Provavelmente vai perder. E, assim, o cara só perde, né? Hoje ele é Jobber das Estrelas, mas de repente, quem sabe ele não começa a ganhar, né? Vamos ver. Bom, essa é a minha opinião sobre a galera e eu quero saber a sua opinião. Então, se você tiver alguma opinião sobre essa tier list que a gente botou, você volta o vídeo, pausa, dá uma olhada na tier list, veja quais são as suas opções, quais são as suas opiniões e aí manda pra gente. A gente vai ter o maior prazer de ver os comentários de vocês. E se você quiser continuar a ajudar o nosso canal, não deixe de acompanhar todos os nossos vídeos. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês, para que vocês possam maratonar o nosso canal. Desde já eu agradeço a audiência de vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.